Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Bom dia, amigo que acompanha o programa Sustentabilidade aqui no ABC Repórter. E você, internauta, que nos acompanha todas as quartas-feiras ao vivo, pode cadastrar o seu currículo na Hora do Emprego. A Hora do Emprego acolhe gratuitamente o seu currículo para que você possa buscar novas oportunidades de negócio, de trabalho em todo o Brasil. E o mesmo ocorre para o empresário que pode cadastrar-se na Hora do Emprego para buscar os seus melhores profissionais. A Hora do Emprego está investindo na empregabilidade do Brasil, assim como o portal Sustentabilidade faz o mesmo. E hoje, falando em empregabilidade, em novas tecnologias, empresas rápidas, estou aqui no estúdio com o Ricardo Pagnant, que falará sobre a empresa dele, que cuida dos aspectos de isolamento térmico, para a sua empresa gastar, inclusive, menos energia. Né? Ricardo, obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite, obrigado. Bom, fala um pouquinho da sua empresa, esse produto que está no mercado hoje revolucionando e a importância disso para os empresários em geral. Hoje a Danica Zípico, que é a minha companhia, somos precursores desse mercado de materiais isotérmicos, revestimentos térmicos para isolamento térmico. Começamos há mais de 40 anos no Brasil. Há mais de 40 já? Isso, já temos mais de 40 anos atuando no mercado que vem revolucionando a linha de construção civil dentro do Brasil. Era um produto inicialmente utilizado exclusivamente para a parte térmica, para câmaras frias, materiais de refrigeração. E, posteriormente, a grande variabilidade de opções para você aplicar esse produto dentro do mercado da construção civil, ele acabou ganhando corpo e hoje nós temos uma aplicação muito ampla dentro do mercado da construção civil. Por quê? Questões que envolvem essencialmente a sustentabilidade, a grande necessidade da redução de custos com energia elétrica especificamente, e para os lugares onde você tem uma temperatura maior, uma condição de necessidade de refrigeração maior, cada vez mais a utilização do aparelho de ar-condicionado, ele popularizou no Brasil, felizmente, então você tem efetivamente uma redução de custo com esse aparelho de ar-condicionado, o custo com a energia elétrica consumida, fazendo um isolamento térmico entre o ambiente externo e o ambiente interno. A Danica Zípico, ela é uma empresa, a matriz fica em que país? Hoje a gente é totalmente brasileiro, hoje é capital nacional, temos um fundo de investimentos que é hoje o acionista majoritário da companhia e hoje a nossa sede está em Joinville, Santa Catarina, o nosso headquarter fica lá, mas nós temos unidades espalhadas por toda a América do Sul e América Central. Hoje nós temos 4 unidades dentro do Brasil, efetivamente, uma unidade no Chile e uma unidade no México. Tecnologia foi desenvolvida como? Fala um pouquinho sobre essa história, né, de avanço. O mercado de produtos isotérmicos ele começou bem lá atrás com a aplicação do EPS, que a gente conhece popularmente como isopor, que era a principal marca que nós tínhamos. Esse produto ele foi utilizado e aplicado, até hoje ele é utilizado já em menor escala, mas ele ainda é aplicado no mercado e ele veio sofrendo evoluções. O segundo passo foi passar para produtos já industrializados de forma contínua, usar equipamentos que não eram mais manuais, utilizar equipamentos que produzem painéis de forma contínua e com melhor qualidade, e os núcleos desses painéis deixaram de usar o EPS e passaram a usar espumas de poliuretano. Que aí você tem uma velocidade de fabricação maior, uma qualidade de produto final melhor e efetivamente você tem uma produtividade em campo melhor. Por quê? Eles são produtos mais modernos, são produtos que têm menores espessuras, tendo a mesma resistência térmica de outros produtos similares do mercado. E ocupam um volume menor também? Ocupam um volume menor também.
E o seu produto se aplica em que situação, para que tipo de empreendimento? Vamos lá. Então, falando dos 3 grandes segmentos que nós temos de aplicação do nosso produto. Ele ainda é aplicado para grandes empreendimentos refrigerados, frigoríficos, então você tem grandes centros de distribuição que atuam com temperaturas de até menos 40 graus Celsius, é uma coisa mais, é uma utilização desse produto que é na linha alimentícia, na linha da refrigeração de armazenamento de produtos congelados e resfriados. Você tem hoje o grande boom do mercado. Mas só um detalhe, mas você quer dizer que na câmara fria você coloca o isolante? De que Coloco. forma? Você coloca ele na parede? Explica, dá um pouco de explicação sobre essa forma. Tal qual, vamos levar para a escala menor para que todos entendam do que estamos falando. Vamos comparar uma geladeira, por exemplo, certo? Quando você tem a geladeira de casa, falando da parte residencial, a geladeira ela tem o quê? Você tem uma caixa, que efetivamente você tem revestimento em todos os lados. Uma parede. Uma parede. Dupla. Isso, uma parede que é uma utilização, ou seja, parede, teto e piso, certo? Você tem e porta, você tem todos os lados revestidos, aplica um equipamento para tirar o calor de lá de dentro. De forma extremamente parecida, só que em escalas muito grandes, você tem o quê? A câmara fria, que aí você determina qual é a temperatura interna do produto que você quer refrigerar, que você quer congelar, e determina-se isso e coloca-se da mesma forma. Espessuras variáveis para economia e produtividade, espessuras variáveis de paredes, tetos e piso, todos eles revestidos, equipamentos para fazer essa refrigeração. Ou seja, entre as paredes, por exemplo, você faz um caixotezinho, é isso que você quer dizer, é isso, né? É isso. Ele é um sanduíche que ele fica lá no meio. Perfeito, certo? Perfeito. Tá. E hoje nas câmeras frias e supermercados é isso que se encontra. É assim que se aplica hoje. E aí você tem um produto que ele tem um núcleo variável, ele pode variar em várias, tem várias espessuras, você vai trabalhar ele de 30 a 200 milímetros de espessura de núcleo, ou seja, o que vai efetivamente isolar termicamente as áreas, e as faces externas são complementadas por aço. Então você tem chapas de aço na parte externa para ter acabamento de primeira linha e ter um produto estruturado, vamos dizer assim, do ponto de vista da autoportância do produto. Sim. E você ia falar de uma segunda, porque são 3 situações que você citou. Hoje o grande mercado ele tem 3 grandes aplicações. A segunda aplicação que a gente tem, que também é um mercado um pouco menor, mas é para salas limpas, ou seja, você consegue fazer um produto hoje que ele atende a todas as normas da Anvisa e da ABNT no que tange a acúmulo de material particulado, acúmulo de sujeira. Então você tem um produto que ele é totalmente limpo porque ele tem as 2 faces totalmente lisas. Você consegue fazer um produto com as faces lisas e aplicar isso em indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, necessidades que a Anvisa exige de asepsia dos ambientes. Você consegue aplicar os produtos e trabalhar com materiais complementares que atendem às normas. Para explicar para o nosso público, quer dizer, quando a face dele é lisa, ele absorve menos aspectos contaminantes que poderão, e se ele for poroso, ele absorve mais. Se ele tiver, a gente chama de micro-rib, né, que é o quê? É uma calandragem, é uma superfície levemente rugosa que você tem, para o público entender, é similar à lata da massa de tomate, quando você tem aquelas microvilosidades na lateral, aquele micro-rib, então aquilo também a gente traz para o painel quando você vai aplicar ele em outros segmentos. Para salas limpas, você aplica o produto totalmente liso e ele tem hoje uma ampla aplicação e é um dos segmentos mais versáteis do mercado porque ele substituiu a alvenaria, ele é mais rápido, ele tem alta velocidade na aplicação, então é um produto muito versátil nesse segmento. Na construção civil, então, ele também pode ser utilizado. Isso. E aí o terceiro grande segmento, que aí sim é o carro-chefe do produto, e é um produto de escala mundial. Hoje aplica-se esse produto no mundo todo. Você tem ele em ampla utilização na Europa e nos Estados Unidos, que é na construção civil. Por quê? É um produto hoje que ele tem várias características importantes. Ele pode ser usado em telhas, na cobertura diretamente, para você ganhar Você quer dizer no sanduíche da telha? No sanduíche da telha. Ok. Eu posso fazer tanto coberturas, as telhas de cobertura, como posso fazer paredes, em várias configurações. Aí falando de construção civil especificamente, ela pode ter um formato de trapézio, ela pode ser uma telha com estanqueidade total, que é uma telha que a gente chama de zipada. Então você tem várias aplicações para coberturas, com o mesmo núcleo isolante, com a mesma capacidade de resistência térmica. E a durabilidade é imensa disso, né? Porque essas telhas metálicas, né? No caso é alumínio? Na verdade pode ser aço? É aço galvalume que a gente chama, né? Galvanizado. Ele é um núcleo, na verdade o revestimento desse produto, ele tem
tem um revestimento que ele é composto de zinco com alumínio, ou seja, é um produto que, numa condição normal de agressividade ambiental, é produto para 20 anos. Sim. Puxa, que beleza. Isso no caso das telhas. No caso das telhas, porque tem outras alternativas. Isso. Aí A isolação de parede também, Isso. Né? Na mesma forma? E hoje você pode fazer a aplicação hoje para fachadas e paredes, que é a grande aplicação desse produto. Para fachada também? Para fachada também. Puxa, mas, por exemplo, a fachada do edifício ele pode ser de uma construção, pode ser metálica, é isso que você está propondo? Hoje já aplica-se em ampla escala isso no Brasil. Olha que interessante. O segmento que mais utiliza isso hoje é o segmento de shopping center, na verdade. Tá. Então hoje a gente, muitas vezes, passando em frente, a gente não analisa ou às vezes não para para ver, não se percebe, mas tamanha a versatilidade do produto. Por quê? É um produto em aço metálico, ou seja, ele tem um acabamento muito bom, um perfil de pintura. Aquele aço escovado e tal. Ele tem vários acabamentos e cores, então você tem possibilidade de fazer. Os arquitetos gostam muito, porque ele pode fazer paginação, pode fazer mix de cores, fazer vários formatos de aplicação do produto, variando cores e formas. E você faz ele com aplicação total na fachada com uma grande velocidade. Hoje você consegue aplicar esse produto com, vamos dizer assim, ele demora menos de 1/3 do tempo de um produto convencional em alvenaria, por exemplo. Olha que interessante. Quer dizer, você tem ganho do aspecto de redução de temperatura, o que demanda menos ar-condicionado e menos energia elétrica, que hoje em dia está pela hora da morte. E, ao mesmo tempo, você ganha na velocidade da construção da obra. É isso? Perfeito. Da execução da obra. E, voltando ainda a falar um pouco do produto no que tange à sustentabilidade, temos outras vantagens enormes, que é o quê? É um produto que, para começar, ele não consome água na sua produção. Então, é um produto que Não consome água? Eu não tenho água na produção. Você está brincando? Acho que é a primeira indústria que eu já ouvi falar que não consome água. Olha, que na produção do produto, eu não tenho absolutamente uso nenhum de água. Nas matérias-primas, as indústrias de base até utilizam em algum momento. Também milagre não dá para fazer. Mas, né? na aplicação, na minha aplicação, hoje eu tenho 0 consumo de água dentro da minha operação. Então, assim, a nossa pegada de sustentabilidade, ela é muito boa nesse sentido. Sim. Nós temos outras vantagens. Os produtos aplicados nos nossos painéis, eles são integralmente recicláveis, tanto o aço quanto as espumas do núcleo, elas podem voltar para o processo. Olha que interessante. E se elas não voltarem, elas têm destinações. Hoje a gente tem uma série de formatos de destinações do produto, caso ele não fosse reaplicado, para não ter nenhum impacto ambiental. Isso é uma vantagem competitiva enorme. E acho que o ponto que vale para todos, que é importante, não só a sustentabilidade, mas do ponto de vista financeiro, é o quê? O ganho com o consumo de energia elétrica, que se reduz muito. Hoje, falando em números grosseiros, falando em números de grande monta, mas dá para se reduzir hoje uma pegada térmica de um ambiente em mais de 30% aplicando esse produto. 30% de redução? Puxa vida, hein? Por quê? Onde a gente entra esse cálculo onde ele pode ser efetivo. Quando você tem fachadas aplicadas em sistemas convencionais, em concreto pré-moldado ou mesmo em alvenarias, você tem a recepção do sol ou da temperatura externa. Quanto mais quente o ambiente, a envoltória, né, vamos dizer, a casca como um todo, ela está sofrendo essa temperatura. E dentro disso, o que acontece? Quando o sol se põe, as temperaturas permanecem irradiando para dentro do ambiente, porque eles não perdem temperatura rapidamente. Então é mais fácil você não deixar a temperatura entrar com o produto isotérmico do que ter que trabalhar para tirar depois. Do que trabalhar para tirar. Então acho que é a grande vantagem. É um trabalho preventivo, digamos assim. Também, né? também. E dentro desse cenário também, vamos lá, as outras vantagens. Você tendo menor carga térmica dentro do ambiente, você pode trabalhar com máquinas de ar-condicionado menores, com máquinas de refrigeração menores na concepção. O investimento é menor. Tá bom. Bom, nós voltamos após os comerciais para dar sequência a esse tema muito importante que diz respeito à economia do seu bolso, que é a isolação térmica para que você baixe o seu custo operacional. O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho após os comerciais. Nato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br.